Irmãos queridos, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, assim creio, para partilhar com vocês hoje é o seguinte: alimento sólido para crentes maduros. Eu vou basear-me na carta aos Hebreus, no capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e errado. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra em cada coração. Com certeza, queridos irmãos, o sonho e anelo de todo pastor é ter uma igreja de crentes espiritualmente maduros. Oramos por isso e para isso também trabalhamos, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do seu poder que atua em mim. O trabalho de Paulo consistia na proclamação e ensino da palavra de Cristo, na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. É o ensino da palavra sob a atuação poderosa do Espírito Santo que produz crescimento espiritual e, consequentemente, crentes espiritualmente maduros. No entanto, para que haja
crescimento, é necessário também que o crente responda de forma adequada ao ensino e à obra do Espírito Santo na sua vida. Essa era a queixa do escritor aos Hebreus em relação às pessoas para quem originalmente ele estava a escrever. Essas pessoas recebiam a palavra, mas não aplicavam a palavra em suas vidas, de modo a permitir que fossem transformadas pela palavra e também pela ação do Espírito Santo. Por isso o escritor lhes dizia: vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. O autor desta carta aos Hebreus os acusa de serem displicentes em relação à prática da palavra que lhes era ensinada. Em outras palavras, ouviam o ensino, ouviam a pregação da palavra, mas não colocavam essa pregação, esse ensino em prática, e com isso não cresciam espiritualmente, permaneciam como crianças na fé, assim como sugere nos versículos 12 e 13. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Aqui está implícita uma forte exortação para que não fossem negligentes e colocassem em prática a palavra que lhes fora ensinada, que lhes fora proclamada. Em várias outras passagens da Bíblia, nós encontramos esta mesma exortação. Por exemplo, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 19 até o versículo 24, nós lemos assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. O que Tiago está a dizer aqui é que, por não serem praticantes da palavra, não havia transformação na vida deles. Ele chega a comparar essas pessoas, ou ele chega a comparar o simples ouvinte da palavra, que não é praticante, a um homem que diante de um espelho não percebe a sujeira que está no seu rosto. O espelho revela que está com o rosto sujo, mas o homem vai embora sem lavar o rosto e logo se esquece da sujeira que há em seu rosto e que lhe foi revelada pelo espelho. Esse era o problema da comunidade religiosa a quem o escritor aos Hebreus se dirigia. No versículo 11, o escritor lhes disse: vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Em outras palavras, se tornaram indiferentes, desinteressados. A palavra não produzia nenhuma diferença na vida deles. Por mais que ouvissem a palavra, não eram transformados pela palavra, continuavam a ser os mesmos e a fazer o mesmo.
essas pessoas tinham tempo de igreja, tempo de culto, tempo de estudo bíblico, mas pouco progresso espiritual. Não haviam crescido apesar do tempo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão em relação a alguma pessoa. Tanto tempo de igreja, mas não muda. No versículo 12 fica evidente que o autor está a escrever a pessoas com tempo de casa, podemos assim dizer, porque devendo já ser mestres em razão do tempo. Então não era um grupo de novos crentes, de novos discípulos. Essas pessoas já tinham um certo tempo de vida cristã. Portanto, concluímos, irmãos, que tempo de vida cristã não é sinônimo de maturidade cristã. Um crente pode ter muito tempo de vida cristã, pode ter nascido na igreja, mas ser criança na fé. Esse mesmo problema o apóstolo Paulo enfrentou entre os crentes da cidade de Corinto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, Paulo diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Inclusive, observamos que Paulo aqui, com os crentes de Corinto, foi mais incisivo, mais enérgico, mais contundente do que o escritor aos Hebreus. Ele chama esses crentes não só de meninos em Cristo, mas também de carnais, crentes carnais. Em outras palavras, não eram movidos pelo Espírito Santo de Deus, mas eram movidos pela carne. O que faziam era movido por sua carnalidade, por isso havia inveja, contendas, dissensões e divisão entre eles. Irmãos, isso sempre acontece numa igreja onde os crentes se deixam levar pela carne e não pelo Espírito de Deus. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque a nossa humanidade é terrível. O nosso ego é assustador. E se não permitirmos que a palavra penetre nossos corações e transforme o nosso ser, a nossa maneira de pensar, de agir, não vamos crescer e nos vamos comportar como meninos em Cristo, ou, para ser incisivo como Paulo, nos comportaremos como crentes carnais. A palavra tem por objetivo produzir crescimento, mas se isso não está a acontecer, nos colocamos numa situação muito perigosa. Observa o que o autor diz no capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles para quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Aqui ele está a comparar a palavra de Deus com a chuva que rega a terra. Essa terra é o nosso coração. Se essa terra produz erva proveitosa
ao receber a chuva, será uma terra abençoada. Mas se produz espinhos e abrolhos, diz o texto que está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. É uma terra maldita porque é uma terra infértil. É regada pela chuva, mas não produz nada proveitoso. Recebe a boa semente, mas não produz os frutos que dela se esperam. Isso me faz lembrar a parábola do semeador, contada por Jesus. Jesus fala de 4 tipos de terrenos. Os 4 receberam a boa semente, mas um só produziu bons frutos. Um terreno era duro como a rocha, nesse terreno a semente não penetra. Outro era cheio de espinhos, nesse terreno a boa semente da palavra é sufocada. Outro era à beira de um caminho. Então vieram as aves do céu e comeram a semente. Jesus diz que essas aves do céu é o diabo, que arranca do coração da pessoa a palavra que é semeada. A pessoa deixa o diabo arrancar a semente, seja por orgulho, ressentimento, vaidade ou mesmo por incredulidade. David Wilkerson, um grande pregador norte-americano que já está na glória, autor de um antigo livro que na década de 70 do século XX fez muito sucesso, A Cruz e o Punhal, num dos seus sermões, ao qual deu o seguinte tema, Corações Endurecidos, ele fez uma afirmação assustadora, mas tremendamente verdadeira. Ele disse: os corações mais endurecidos do mundo estão dentro da igreja. Porque é na igreja onde as pessoas que ouvem a palavra por anos a fio, mas não mudam, não crescem. Passa ano, entra ano e a pessoa não cresce, não amadurece. E ele continua a dizer, tem alguns que até pioram, com o tempo de casa adquirem conhecimento e se tornam orgulhosos, e de tanto ouvirem se tornam insensíveis à palavra. No versículo 14, aprendemos que o que faz um crente maduro não é o tempo que ele tem de igreja e nem mesmo o conhecimento intelectual das Escrituras que ele possa ter adquirido com o tempo, mas o que faz um crente maduro é a prática da palavra. Diz Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. A prática da obediência à palavra é comparada aqui aos exercícios no ginásio. Quanto mais uma pessoa exercita um músculo, mais os músculos serão fortalecidos. O crente precisa colocar a palavra de Deus em prática, ser obediente à palavra que recebe através da leitura, do ensino, da pregação. Ele precisa colocar essa palavra em prática para poder crescer e ser capaz de discernir tanto o bem como o mal, é o que diz o escritor aos Hebreus. E quando falamos em praticar a palavra, é bom lembrarmos a ilustração contada por Jesus ao concluir o seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha. Jesus estava a concluir o Sermão da Montanha. Ele havia feito várias exortações, diversas advertências, e ao concluir, ele disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras
e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Qual desses dois homens representam a tua vida? O prudente ou o insensato? Vamos fazer um teste? Vamos examinar algumas exortações feitas por Jesus no Sermão da Montanha. Ele começou da seguinte maneira: bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. O teste é o seguinte: podes dizer sinceramente, eu pratico isso? Eu choro sobre os meus pecados, sou manso, recebo com mansidão e não com ira a palavra semeada em meu coração. Sou misericordioso, sou pacificador, eu pratico isso. Pode dizer isso? Outra exortação que encontramos neste sermão: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Podes dizer, eu pratico isso? Tenho feito a minha luz brilhar entre os homens através das minhas boas obras para a glória de Deus? Pode dizer isso com sinceridade? Outra exortação feita por Jesus: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Podes dizer, eu pratico isso? Tenho sido mais justo do que o hipócrita meramente religioso? Outra exortação feita por Jesus neste Sermão do Monte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Pode dizer com sinceridade, eu pratico isso? Outra exortação feita por Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não temos tempo para revisar todo o Sermão do Monte, mas foi depois de todas essas exortações que Jesus contou a parábola dos dois homens, do prudente, que ouve a sua palavra e coloca em prática, e do insensato, que ouve a sua palavra, mas não a pratica. Não temos tempo para revisar todo o Sermão da Montanha, então vou concluir essa mensagem com a última advertência feita por Jesus no seu sermão mais famoso. Mateus 7:21, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, irmãos, roguemos ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a não sermos simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, a fim de que pelo exercício da prática e da obediência à palavra possamos crescer cada vez mais e termos atitudes de crentes verdadeiramente maduros. Que sejamos cada vez mais capazes de receber alimento sólido, a fim de sermos transformados pela palavra e perfeitamente capazes de discernir entre o bem e o mal. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Que assim seja com todos nós. Amém. E que o Senhor a todos abençoe.